As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. E hoje nós iremos falar de uma figura extremamente importante do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista espiritual extremamente importante, que é o nosso tema aqui de hoje. Olha só, humildade, a essência de Mahatma Gandhi. Né? Muitas pessoas que conviveram, que viram, que estiveram perto de Gandhi, que inclusive eu já vou pedir aqui para o Jefferson colocar aqui, deste lado aqui para mim, puderam, né, presenciar o quanto esse ser era uma pessoa iluminada e o quanto a essência dele era uma essência totalmente humilde, né? E aí também é importante a gente dizer que a humildade, ela não significa nós nos despreciarmos perante as outras pessoas ou perante os outros, mas sim a humildade, ela é responsável por nos potencializar. Então a humildade, ela é uma força, um poder muito grande que a gente pode adquirir. Diferentemente da arrogância. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que nos impor, gritar, ser arrogante, ser egóico, para termos respeito. E na verdade não, é totalmente o mecanismo oposto. Quando nós resolvemos falar mais baixo, quando nós resolvemos ter paz ao invés de ter razão, é que nós conseguimos colocar o nosso verdadeiro valor. E hoje, então, a gente vai falar sobre algumas historinhas do Gandhi, né? E a primeira historinha de todas que eu gostaria de contar foi quando uma mãe resolveu levar para o Gandhi uma criança que estava comendo muito açúcar, né? E aí ela falou assim, por favor, Gandhi, peça para o meu filho parar de comer tanto açúcar e tudo mais. E aí ele chegou e falou assim, olha, é o seguinte... Eu quero que você volte com ele daqui um mês. E aí, dali um mês, ela chegou e resolveu trazer de novo o filho. E aí, quando ela foi lá e trouxe o filho, ele chegou e falou, olha, é melhor você parar de comer açúcar. Açúcar faz muito mal. Aí ela chegou e ficou inconformada, ficou nervosa com essa história, com toda essa volta que o Gandhi deu, fez ela esperar um mês para falar para o filho parar de comer açúcar. Aí ela falou, Gandhi, por que você não falou isso mês passado? Por que você não chegou e já falou para o meu filho que ele não poderia comer açúcar? E aí ele respondeu, porque mês passado eu ainda estava também comendo açúcar. E agora que eu não estou mais comendo açúcar. E aí por isso que agora sim eu falo com propriedade para ele parar de comer açúcar. Então, o Gandhi era uma pessoa que vivenciava aquilo que ele estava falando. Tanto que uma das frases icônicas dele também é: analise as minhas falas, analise as minhas ações, os meus comportamentos, os meus hábitos. Analise como eu ando, como eu falo. Analise como eu me alimento, que aí sim você vai saber a minha religião. Então olha só que interessante. Em vez de ele falar a religião dele, apesar de ele mesmo se intitular cristão, muçulmano e hinduísta, tudo ao mesmo tempo, então dentro dele ele já era um cara totalmente ecumênico, além disso tudo, ele falava, digamos assim, entre outras palavras, que ele não tinha uma religião, que a religião dele você saberia dizer se você analisasse as falas, as ações, os comportamentos. E aí é muito interessante isso, porque a gente muitas vezes acha que ter uma religião, que ser evangélico, espírita, católico,
é ir no centro, é ir no terreiro, é ir na igreja, é ir no culto. Mas não, o que define verdadeiramente a nossa religião são as nossas ações. Tanto que São Francisco, ele dizia o quê? Ele dizia, onde eu vou, onde vocês foram, na verdade, leve o evangelho. E se for necessário, use palavras. E o que ele está querendo dizer? Que, na verdade, não são as palavras que definem se aquilo é bom, ruim, dá certo ou não. E sim as nossas atitudes que mostram se nós somos ou não cristãos. E aí, uma outra historinha do Gandhi, né? São as historinhas da época que ele ainda fazia a faculdade de Direito, né? E tinha um professor, né? Ele fazia Direito na Inglaterra e tinha um professor que sempre perseguia ele, que pegava pesado com ele. E aí o Gandhi, ele sempre resolveu as situações conflituosas de uma forma amorosa. Então, olha só essa historinha. O professor chegou, né, como ele era indiano, os professores tinham um certo preconceito lá na Inglaterra, sentou perto dele, né, e falou assim para ele: você não sabia não, rapaz, que porcos e pássaros não devem comer no mesmo lugar? Ou seja, quis chamar o Gandhi de um porco, né, e o professor, entre aspas, se intitulou como um passarinho. Aí o Gandhi respondeu assim para ele: professor, fica tranquilo, eu já estou indo voar ali para aquele outro lado. Ou seja, o Gandhi deu um tapa, né? Um tapa de luva de pelica. Por quê? Porque ele falou assim: eu sou passarinho então, né? Porque ele chegou e falou assim: professor, entendi, então pode ficar tranquilo que eu vou voar em outro lugar. Querendo dizer, né? Em outras palavras, que o professor era o porco, mas sem precisar falar. E ainda de uma forma muito sátira, muito cômico. Um outro exemplo foi quando o professor chegou e estava tão nervoso com o Gandhi que, em vez de colocar nota para o Gandhi, ele chegou e só resolveu colocar a palavra idiota. O Gandhi olhou a prova, viu que estava escrito idiota, levantou, foi até a carteira e falou assim: professor, o senhor assinou o seu nome, mas esqueceu de colocar a nota. Olha só que interessante. Então ele sempre fazia essas tiradas de uma forma cômica, leve, e fazia a pessoa refletir sobre o que ela deveria estar falando, fazendo, agindo. Então, existem várias histórias que percorrem essa pessoa que parece quase que lendária quando a gente conta tudo isso. Porque ele conseguiu fazer com que um dos maiores países do mundo deixassem de ser uma colônia sem levantar um revólver, sem fazer nada de agressão. Então, como que uma pessoa consegue mobilizar tantas outras pessoas ao ponto de um país que tem uma extensão praticamente continental conseguir a independência sem precisar da violência? Então, existe aí por trás uma sabedoria e existe também por trás aí uma humildade que se provava não somente pelas vestes que ele resolveu fazer, né, de sempre usar as roupas toda esfarrapada, digamos assim, né? Tanto que uma das vezes que ele foi visitar os reis e rainhas na Inglaterra, foi sugerido a ele usar terno, gravata e não ir se vestir assim, ó, do jeito que ele está. E aí ele chegou e falou: não, eu vou continuar me vestindo assim. Eu vou continuar me vestindo do jeito que eu tô aqui. E aí ele chegou e, para tirar sarro, né, do pessoal da corte, da coroa, ele resolveu enviar um terno, gravata ali, tudo certinho, embalado, e mandou. Aí todo mundo não entendeu, aí ele falou assim: se é mais importante a minha vestimenta do que a minha pessoa, tá aí a vestimenta, vocês podem ficar aí com a vestimenta. E aí foi muito interessante também uma outra historinha, que foi quando ele estava lá na Inglaterra
e ele começou a andar dentro do shopping, e aí ele ficou um tempão olhando assim, né, para dentro da prateleira ali, né, do mostruário do shopping, ele olhava ali todos os produtos, as roupas, etc. E aí saiu um vendedor e falou assim: pois não, senhor? O senhor é o Mahatma Gandhi, não? Aí ele: sim. O senhor gostaria de comprar algo? O senhor está precisando de algo? Aí ele falou assim: não, só estou observando. Aí ele: mas o senhor está olhando com tanta, né, com tanta profundidade, eu gostaria de saber o que foi? Nenhum sapato interessou o senhor, nenhuma camiseta, nada? Aí ele falou assim: não, fica tranquilo. Eu só estou olhando aqui tudo que eu não preciso para ser feliz. Olha só que interessante. Então, ele sempre fez isso, inclusive, ele teve a capacidade de jejuar várias e várias vezes, ou seja, colocar o próprio corpo à prova, o próprio corpo e a própria mente à prova, em prol de ser visualizado, reconhecido, ficar mundialmente famoso, tamanho os jejuns que ele fazia, para não somente fortalecer o espírito, mas também pelo país dele. Então imagine se todos nós implantássemos essa cultura de paz, essa cultura de humildade, essa cultura de amor em nossos corações. Não existiria mais violência, não existiria mais pessoas tão nervosas, tão estressadas. E é através dessa humildade que o Gandhi tinha, que ele falava sempre que nós devemos amar a todas as pessoas, inclusive os nossos opressores. E aí quem que dizia isso também? Jesus, não é mesmo? Que falava: ama o próximo como a ti mesmo. Falava: ama o teu inimigo, ama teu adversário, teu oponente. E o Gandhi, ele falava isso também: nós devemos amar a todos, até mesmo aos nossos opressores. E ele também dizia o seguinte: ele dizia que era extremamente importante nós ouvirmos as outras pessoas e tentarmos colocar no lugar dela, para entender o porquê, o que está motivando ela a ter aquele tipo de comportamento. Isso bem é um sinal de humildade, porque a pessoa que é egoísta, ela não quer ouvir o outro, ela só quer ser ouvida. Então, existem várias e várias histórias que permeiam, né, a vida de Gandhi, e que é por esses motivos que eu resolvi trazer aqui para São Caetano o João Signorelli, que é o responsável pela peça teatral do Gandhi há cerca de 13 anos. Então, ele é um ator que tem 30 anos de carreira e 13 anos são já dedicados a fazer a peça do Gandhi. Agora também ele está com uma outra peça em cartaz, que é fazendo Chico Xavier. Mas ele vai vir aqui para São Caetano fazer o Gandhi. E, inclusive, eu convido todos vocês, através desse vídeo, que nós iremos fazer na Holoclínica essa peça de teatro. Certo? E é muito importante a sua presença para colher ali diretamente da fonte essas palavras, essas histórias de sabedoria. Porque aqui eu só dei uma pincelada, mas lá com o João vocês vão ter durante ali 1 hora a peça com ele. E o João, ele já interpretou o Drauzio Varela naquele filme Carandiru. Ele fez novela no SBT, Chiquititas, ele fez novelas na Rede Globo, América, Caminho das Índias, tantas outras, trazendo toda essa essência do Gandhi, todas essas lições para a gente. Então, convido vocês, o valor, ele é realmente simbólico, é o valor de uma sessão lá com a gente, que é os R$155, e ainda nesse valor está incluso vocês verem lá naquele dia a apresentação de instrumentos indianos, de música indiana, de danças indianas e o jantar vegetariano, que é um yakisoba. E, além de tudo isso, é o meu aniversário nesse dia, que é uma terça-feira à noite a partir das 6 horas da tarde. E como nesse ano eu tenho trabalhado tanto essa palavrinha que apareceu aqui, que é o tema de hoje, que é a questão da humildade,
Eu tenho tanto trabalhado isso nesse ano, eu resolvi trazer essa peça aqui para São Caetano, dentro ali do nosso espaço. Então, estejam todos vocês convidados e espero vê-los, tá? Na terça-feira do dia 22/11, certo? Nosso reiki fraternal, toda sexta às 8 horas da noite, e o Canto da Alma, o nosso coral, às 6:30 da tarde, cantando agora, ensaiando para o Natal as músicas natalinas também, com o intuito de cantar nas casas ali do bairro do Jardim São Caetano e arrecadar brinquedo, agasalho, cobertor, alimento, certo? Então, gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Vamos aí conhecer um pouco mais sobre o Gandhi, certo? E a gente se vê na quinta-feira que vem. Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.